essa semana e esses dias, e Deus tem feito isso, lá em dezembro do ano passado, Deus disse para nós que 2018 seria extraordinário, e como tem sido? Como a gente foi testado, como a gente foi forjado, como Deus abriu ciclos novos, como Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio, não é? Com curas, com sinais, com maravilhas, com operações de milagres, com portas que a gente não esperava e foram abertas, situações, transição de mente. Eu tenho visto Deus mover a vida da igreja. Algumas coisas que precisam morrer estão morrendo, né? E às vezes a gente fica meio preocupado quando a gente vê alguma coisa morrer, né? Mas tem coisa que tem que morrer. Fala com o teu irmão assim, tem coisa que tem que morrer. Fala para ele. Tem coisa que tem que morrer, não tem jeito, não adianta, né? Você não pode. Porque, por exemplo, a semente só frutifica depois que ela morre, né? E às vezes a gente fica em crise, né? Porque a gente tem uma ideia ingênua da vida, que é bom só quando tudo está florido, quando tudo. Mas para ter flor, uma semente teve que morrer. Então algumas coisas vão ter que morrer, não é? E eu quero dividir com você hoje uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que fala sobre processos fundamentais na vida de Jesus que precisam ser observados na nossa vida. Processos fundamentais no início da carreira de Jesus, mas que revelam a espinha dorsal do ministério inteiro de Jesus. E essa é uma coisa muito básica. Se você não honrar o tempo dos fundamentos, depois a construção toda fica comprometida. Entende? Tem especialista aqui que não me deixa mentir, não é isso? Não é? Se você não honrar o tempo do fundamento, você não vai viver tudo que você pode viver. E para isso eu quero compartilhar com você Mateus 4. Mateus 4, nós vamos ler, vamos ler aos poucos, mas nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim o Evangelho, Mateus 4, a partir do verso 1. Então, nós vamos ler primeiro do 1 até o 11, tá bom? Depois a gente vai lendo os outros. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui. A primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus é que no deserto, o deserto é uma oportunidade de forjar e manifestar o nosso caráter. Porque uma das coisas que precisa ficar claro para nós é que ninguém vai longe se primeiro não tratar do caráter. E é verdade que o caráter é forjado ao longo do tempo, é verdade que o caráter é forjado ao longo de uma vida, mas a gente aprende também, lidando com o ser humano, lidando com pessoas, que tem uma fase da vida para forjar o caráter. Se não forjar o caráter naquela fase, depois só Jesus. Só pela graça de Deus. Não é? A infância é uma fase especial para isso. Na verdade, todas as etapas de transição, não é só a infância. Todos os começos são horas de forjar o caráter. Você forja o caráter de uma pessoa na infância, você forja o caráter da pessoa quando ela está começando a adolescência, você forja o caráter da pessoa quando ela está começando a juventude,
Você forja quando ela está começando a vida adulta, e você forja quando ela começa a ganhar resultados e ter resultados do trabalho que ela conquistou. E assim vai. Em cada etapa da vida, uma faceta do caráter é tratada. Entende? Por exemplo, como assim, pastor? Achei que era só na infância. Não, por exemplo, na adolescência, você vai aprender a lidar com uma obediência sem, às vezes, a vista do pai, sem a vista daquele que é responsável. Você vai começar a lidar com liberdade, uma liberdade tutelada, não é? Você vai começar a ter alguma responsabilidade. Na juventude, essa liberdade já é quase plena. Então, é um outro nível de liberdade que tem que ser testada. Na vida adulta, você vai ser testado, por exemplo, em como você gasta o seu dinheiro. Eu me lembro que eu era seminarista e cheguei em São Paulo, e a primeira coisa que os caras nos deram da universidade, né, o banco, foi um cheque especial, uma conta bancária, um cheque especial, um cartão de crédito. Perigo você entregar isso na mão de alguém que nunca lidou com dinheiro. Eu nunca tinha lidado com dinheiro. De repente, eu tinha uma conta bancária, cheque especial e cartão de crédito. O que eu fiz? Hein? Nos 3 primeiros meses, eu gastei o cheque especial inteiro e fiz uma bagunça, né, financeira nos 3 primeiros meses. Nunca tinha lidado com aquilo. Graças a Deus, foi só lá naquela época, que aí depois arrumou, ajustou. Né? Foi uma época de tratar meu caráter naquele sentido. Jesus tem o caráter dele tratado no deserto. Jesus aprende, por exemplo, a lidar com a escassez. Você já teve que lidar com a escassez aqui? Quem já lidou com a escassez aqui? Com a falta do recurso? A gente testa o caráter também quando a gente tem muito recurso, não é verdade? Mas Jesus teve que lidar com a escassez. Jesus teve que lidar com a fraqueza física. 40 dias jejuando, você tem noção do que é isso? 40 dias sem comer. Não é? Você consegue, quem já ficou um dia sem comer? 24 horas sem comer? 48 horas, já ficou 48 horas sem comer? Não. Alguém já ficou? 72 horas sem comer. Alguém já ficou? Não é? Ninguém ficou. Não é? É um desafio. Não é? Eu fui até aí, já fiquei 72 horas sem comer. Né? No final das 72 horas eu já estava assim, mole, né? Sem força. Você imagina o que é? 40, já ficou também, Bruno? Imagina o que é 40, você passou uma semana sem comer, né? Você imagina o que é você passar 40 dias sem comer. Quando você, de repente, começa a sentir uma fraqueza, porque assim, a barriga toca a emoção num determinado momento, não é verdade? O estômago, determinado. Você já bateu aquele prato e depois ficou feliz? Né? Não, na verdade, depois de bater o prato, bate uma tristeza, né? Mas quando a gente olha assim, eu sou gordinho, gordinho gosta de comida, né? Quando você vê aquele prato bonito assim, os olhos brilham, né? Bate uma adrenalina, uma coisa assim boa para poder comer. Quando falta também, às vezes bate uma tristeza, bate uma apatia. Não é? Quem passa, por exemplo, por dietas muito severas, já experimentou isso. Uma mudança de humor, de repente você sente uma mudança muito forte de humor e essa coisa vai. Jesus está 40 dias, Jesus está lidando com a escassez, Jesus está lidando com a instabilidade emocional, e aí nessa hora o diabo apresenta. Guarda comigo, o deserto é um lugar de forjar o caráter, porque no deserto, além de enfrentar os seus próprios limites, você vai ter que enfrentar o diabo, porque ele é sujo e ele sempre se apresenta quando você está vulnerável. Entendeu? Ele sempre se apresenta quando você está vulnerável. E presta atenção que Jesus não está no deserto à toa. Jesus não está no deserto por acaso. Jesus não está no deserto assim, passeando, fazendo um teste para ele mesmo. Vou ver como é que é o deserto, sentir como é que é o deserto. Não. Jesus está no deserto porque Jesus está para começar uma obra. Jesus está para começar um trabalho. Jesus está para começar uma missão. E ele precisa ser testado no deserto. Ele precisa ser testado ali. Ele precisa lidar com essas situações, porque, como eu disse, a formação do caráter é fundamental. No caso de Jesus, Jesus estava numa etapa de preparação para viver o ministério dele. E aí, o que você enfrenta no deserto? A primeira coisa são as tentações.
A tentação de sentir-se forte, de declarar sua força. O que o diabo diz para Jesus? Se você é filho de Deus mesmo, então transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mostra a força. Ora, Jesus estava no começo do seu ministério. É muito fácil, quando a gente está disposto a fazer um projeto, a gente querer mostrar força logo de cara. Mostra força. Transforma essas pedras em pães. Depois o diabo oferece para Jesus o quê? Poder, autoridade. Me pede as nações, que está vendo isso aqui, as nações, as riquezas das nações, é tudo meu. Me pede que eu vou te dar. Não é? E por último, o diabo propõe uma aliança suja com Jesus. Se você me adorar, você vai reinar sobre todos. Só que diz assim comigo, eu não preciso de nada que o diabo me ofereça. Diga comigo, eu não preciso de nada que o diabo ofereça. Mas você há de convir comigo que tudo que o diabo ofereceu, de uma certa forma, tem uma relação com as coisas que Deus ia conquistar, que Jesus ia conquistar? Jesus ia conquistar o poder de fazer milagres, ia viver isso, manifestar isso de maneira muito clara, não é verdade? Jesus ia manifestar a autoridade sobre todos os reinos, concorda comigo? Jesus ia ser colocado como rei de toda a terra, a autoridade sobre toda a terra. O diabo oferece, de uma certa maneira, tudo que Jesus ia conquistar. Só que qual é a oferta de Satanás? Qual é a tentação de Satanás e que Jesus reconhece? É alcançar tudo isso sem cruz. É alcançar tudo isso sem ter que passar pela cruz. Só que tem um preço muito caro. O primeiro preço e o primeiro perigo que está diante dessas ofertas de Satanás é que o diabo ataca de frente a identidade de Jesus. O diabo quer desconstruir o verdadeiro eu de Jesus. O diabo chega assim e diz assim, se você é filho de Deus, faça isso. O que é que o diabo quer colocar em xeque, irmãos? A filiação de Jesus. Porque, na verdade, o que dá autoridade para Jesus e que Deus disse lá no batismo, lembra lá no batismo? O que é que Deus disse para Jesus? Tu és o meu... Jesus tinha dúvida que ele era filho de Deus, irmãos? Tinha dúvida? Não. O diabo tinha dúvida que Jesus era filho de Deus? Também não. Mas por que ele coloca em xeque? Porque a intenção do diabo é desestabilizar Jesus. Mas por que o diabo quer desestabilizar Jesus? Porque ele já sabe que Jesus é vencedor. Qual é o lucro do diabo em fazer isso? Se ele consegue desestabilizar Jesus, ele consegue inviabilizar o que ele já sabe que vai acontecer. Então fala com teu irmão assim, o diabo sabe mais do que você, do que Deus tem para a sua vida. Fala para ele. Você entende isso? Você entende isso? Ele sabe tanto, ele não sabia mais do que Jesus, mas ele sabe tanto que ele bate, mas ele bate pesado. Ele bate no lugar fundamental. Por quê, irmãos? Ora, pastor, Jesus era fácil saber que era filho de Deus. Vocês lembram que a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória? Lembram disso? Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus agora está fraco, depois de 40 dias sem comer. A emoção está mexida. E ele diz, se você é filho de Deus, então faz isso. Se você é filho de Deus, então faz aquilo. Ou seja, o diabo oferece a Jesus tudo que Jesus conquistaria da maneira certa. Então tome cuidado com os atalhos que se apresentam na sua vida. Deus, por exemplo, nos chamou como igreja aqui, como Catedral Metodista, a um sonho e a uma visão. E a gente tem clareza que a gente só vai chegar lá e caminhamos para lá na medida que nós formarmos discípulos. Mas tem alguns atalhos que estão sempre diante de nós. O atalho de virar uma igreja da moda, o atalho de virar uma igreja da onda, o atalho de entreter você com uma programação palatável. Tem vários atalhos. Mas nós tomamos uma decisão com Jesus, que ainda que a gente tenha que ir para a cruz e não tenha que
vitória sem cruz, nós não queremos o caminho fácil, nós queremos o caminho que vem das mãos de Jesus, nós queremos o caminho que vem das mãos do Senhor, e esse caminho passa pela minha morte, pela sua morte, passa pela cruz, esse caminho passa por uma decisão firme de ser discípulo de Jesus. Sabe, querido, você quer viver os planos de Deus para a sua vida? Então você precisa resistir os atalhos. Você precisa resistir os perigos do deserto. Você precisa confirmar a sua autoridade em Jesus. Você precisa reafirmar a sua verdadeira identidade em Jesus. Precisa dizer assim: eu sei quem eu sou em Jesus. E eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida vai completar. Aonde é que Jesus encontra força para poder responder ao diabo, irmão? Onde é que Jesus responde? Na palavra. O que a palavra diz a teu respeito? Você sabe? O que a palavra diz a teu respeito? O que a palavra diz a respeito de você? O que a palavra de Deus diz sobre a sua família? O que a palavra diz para você, homem de Deus? Você que é homem aqui, cadê os homens aqui? Deixa eu ver os homens. O que a palavra diz para você? A palavra de Deus diz para mim assim: olha, seja forte e corajoso. Tem um homem aí perto de você, fala para ele: seja forte e corajoso. Fala para o homem que está perto de você aí: seja forte e corajoso. Fala com o teu irmão que está perto de você assim, fala para ele assim, para o homem que está perto de você, fala para ele: você aguenta. Fala para ele: você aguenta, você aguenta. Fala para ele: a tua casca é grossa. Fala para ele: né? Você tem costa larga, porque Jesus está te dando cobertura. Amém, irmãos? Sabe como é que o diabo ataca os homens? O diabo vem logo na nossa autoestima. O diabo ataca logo em áreas que pegam a nossa autoestima. Você quer acabar com o homem? Ataca a autoestima dele. Entendeu? Faz ele se sentir fraco. Faz ele se sentir incapaz. E as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso. As mães, as esposas. Não é? Porque o homem que está perto de você pode ser uma bênção a partir da influência que você exerce sobre a vida dele. Viu? Fica com calma aí, irmão. Tem um irmão cutucando a esposa aí, olha aí. Lá em casa não é diferente, não. É uma bênção, porque faz parte do ministério das mulheres a graça da visão. Como é que Deus abençoa as mulheres? Como é que as mulheres são usadas por Deus? Dizem que a mulher vê mais do que a gente. Não é verdade? Onde estão as mulheres que veem muito ali? Você já tentou procurar alguma coisa na bolsa da sua esposa? Meu Deus do céu, um desespero. Sabe aquela coisa quando elas dizem pra gente assim, tá ali, aí você vai lá, olha, vai de novo, olha, diz assim, não tá, meu bem, né? E aí ela vai ficando brava, tá, eu tô falando que tá. E aí você procurou 1 hora. Você fica um dia inteiro procurando um negócio e ela vai lá em 3 minutos e acha. Seu marido faz assim? Então dá graças a Deus, você casou com um homem. Não é? Você casou com um homem. E então assim, como é que o diabo acaba com a mulher? Você sabe? Muitas vezes ele tenta derrubar o homem tirando a autoestima dele. Tirando dele a capacidade de ser cabeça. Ser líder, colocando dúvidas na capacidade dele. E você, varoa, não pode prestar a boca para o diabo para poder fazer isso. Você tem que liberar palavras de afirmação sobre o seu marido. Pode corrigir, pode exortar, porque Deus te deu esse dom também. Mas libera a palavra de bênção sobre o seu marido, libera a palavra de bênção sobre o seu filho. E você, homem de Deus, fica feliz porque tua mulher vê as coisas. Tem homem que diz assim, você está vendo coisa onde não tem. Isso é cisma sua, né? Para com isso. Você está implicando com fulano. Já falou isso para tua esposa, não? Você fica maldando que não tem maldade? Não, varão. Presta atenção. Elas veem mais do que a gente. Elas veem mais do que a gente. As mulheres, o sinal amarelo delas acende bem antes. Enquanto a gente está verde lá, sabe? Deitado em berço esplêndido, as mulheres já viram há muito tempo. Quem já teve que lidar com uma coisa que a esposa avisou, alertou, e depois você desobedece, ela disse assim, eu te falei. Porque elas não perdoam também, não é verdade? Ela disse assim, eu falei, você foi, agora aguenta, vai. Né? Tem que tirar esse espírito de vingança do seu coração, irmã.
Não é? Você tenha misericórdia do seu marido nessa hora, não é verdade? Percebe? A gente está brincando, mas o diabo sabe dessas sutilezas. O que era fundamental? Qual era o caráter fundamental da revelação de Jesus Cristo? É o Filho de Deus que está na terra entre nós. É o próprio Deus que esvaziou da sua glória, assumiu forma de homem e veio habitar entre nós. Essa é a essência da revelação de Jesus. Onde é que o diabo bate? Na essência. Entendeu? Você acha que com você vai ser diferente? Se ele pegou e bateu na jugular de Jesus, por que você acha que ele vai pegar leve com você? Entendeu? Quer dizer, o deserto, e talvez você está passando por um deserto, e você está menosprezando o deserto é o lugar, como Moisés, que pegou lá a cobra pelo rabo no deserto, sabe? Como os profetas que são chamados pelo Senhor e respondem ao Senhor num lugar difícil, num ambiente difícil. O deserto é o lugar de você decidir quem você é em Deus. O deserto é o lugar de você decidir qual o caminho que você vai tomar. O deserto é o lugar de você decidir se você vai para a cruz ou se você vai contar com os favores de Satanás. Porque ficar no meio, querido, você não vai conseguir. Ficar em cima do muro você não vai conseguir. Ou você vai para a cruz e morre com Jesus e depois ressuscita com Ele, ou você pega as dicas, os toques, as armadilhas que o diabo arma para você e depois paga a conta, porque a conta dele é a vida. Jesus sabe que Ele é Filho de Deus. Jesus não permite que o diabo desestabilize isso. Jesus reafirma e enfrenta o diabo com a palavra. E Jesus espera que a provisão venha das mãos poderosas do Senhor. Amém, irmãos? O que acontece quando Jesus resiste o diabo? Ele repreende o diabo, não é? Porque também você tem que aprender isso na vida. O diabo vai sempre te perturbar, vai sempre tentar te atrapalhar, mas ele, assim como a vida é feita em ciclos, os ataques dele são em ciclos também. E chega uma hora que você tem que dizer, levantar a cabeça e dizer assim: chega, Satanás. Chega. Você está repreendido em nome de Jesus. E ele tem que bater em retirada. Sabe? E aí o que acontece? Irmãos, já vivi isso tantas vezes. Tantas vezes. De perceber o ambiente de batalha, de orar, de sentir o ambiente de batalha, perceber o ambiente de batalha. Mas chega uma hora que Jesus coloca uma indignação no coração. Já fiz isso algumas vezes aqui no púlpito. Você percebe, se enche da autoridade do Espírito e repreende o capeta, e aquele ciclo fecha. Não é que ele vai desistir. Ele vai vir, daqui a pouco ele vai dar uma volta e tenta te enfrentar de novo. Só que chega uma hora que você diz assim: acabou, você não vai conseguir me atacar nisso, você está descoberto, eu já sei onde você quer chegar, e você não vai conseguir isso comigo, você está repreendido em nome de Jesus. Entendeu, queridos? Tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse discernimento. E aí o que vem? Os anjos vêm e servem Jesus. Fala comigo assim: ao final de cada luta, tem sempre um banquete dos céus. Ou você não lembra dos banquetes que Deus já serviu ao longo da sua caminhada? Uma pessoa que chega e ora por você. Um abraço restaurador. Não é? Não é assim? Deus faz. Os anjos vêm e servem. Então, irmão, fala com teu irmão assim: querido, não despreze o deserto. Fala para ele: não despreze o deserto. Cresça no meio do deserto. Reafirme a sua identidade no meio do deserto. A segunda coisa tem a ver com os versículos 12 a 17. Acompanha comigo, versos 12 a 17. Jesus desceu, né? Voltou do deserto. Ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Fala comigo: Cafarnaum. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, a lei do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz,
Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Quantos já ouviram falar de Cafarnaum? Já ouviram falar de Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Jesus morava em Cafarnaum. E havia uma profecia sobre Cafarnaum, sobre aquela região, Galileia dos gentios, que é um nome de uma área, de uma região, né? Sobre a terra que está aflita, vai resplandecer a luz. Havia uma promessa que o Messias se estabeleceria ali. E sabe o que é interessante? Eu fui lá em Cafarnaum. Cafarnaum hoje é um sítio arqueológico. Não tem mais ninguém morando em Cafarnaum. Você chega lá e só tem pedras. Sabe por quê? Porque Cafarnaum não aproveitou a oportunidade da visitação de Jesus. E a terra da promessa recebeu uma sentença de Jesus. Tem um texto que eu não me lembro da referência aqui agora, mas depois eu posso falar para você, que Jesus olha para Cafarnaum, depois de já realizar muitos milagres lá, depois de já ter cumprido a promessa lá, Jesus diz assim: Cafarnaum, Cafarnaum, você acha que vai subir até os céus? Você acha que é uma cidade poderosa? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus profetiza sobre Canaã de novo, sobre Cafarnaum de novo. E o que Jesus profetizou aconteceu, porque eles rejeitaram. A cidade não existe mais como cidade onde moram pessoas. Você chega lá, é um sítio arqueológico. É a cidade de Pedro, é a cidade de Jesus. E aí o que isso fala para mim? Isso fala para mim de um povo de coração duro. Isso fala para mim de um povo desobediente. Isso fala para mim de um povo que não merece a promessa. Concorda comigo? Um povo separado para ser a terra onde Jesus vai se manifestar. E o povo não reconhece. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A promessa que Deus tinha feito para aquela cidade se cumpriu? Hein? O que vocês acham? Se cumpriu. Jesus morou lá. Jesus começou o seu ministério lá. A terra que estava aflita viu grande luz. Jesus declarou: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Jesus manifestou os sinais ali. Sabe o que a gente acha, irmãos? Às vezes a gente acha, e eu disse aqui no início do culto, a gente pode retardar as promessas, mas elas vão sempre se cumprir. A gente às vezes acha que as promessas de Deus têm a ver com merecimento. Eu estou falando de uma cidade que não merecia. Uma cidade que se mostrou de coração duro, mas Jesus cumpriu a promessa que ele tinha feito para aquela cidade lá em Isaías, centenas de anos atrás. Então a segunda coisa que eu quero que a gente aprenda com Jesus é que Jesus cumpre as suas promessas, independente de quem somos, independente dos nossos merecimentos, ele cumpre as suas promessas. Amém ou não? Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, viver as promessas que Jesus fez, assimilar as promessas e caminhar de promessa em promessa, depende de quê? Arrependimento, quebrantamento, contrição. Sem arrependimento, ninguém vai ver o Senhor. A Bíblia diz: sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e se diz assim: pastor, eu não consigo entender aquela pessoa. Olha lá, o que está acontecendo? Uma pessoa desobediente e parece que Deus abençoa. Como é que pode? Não, Deus não abençoa, não. Se Deus fez uma promessa para a mãe daquela pessoa, se Deus fez, Deus cumpre a promessa. Só que às vezes, e muitas vezes, sempre que você não honra a promessa, você recebe uma sentença. Entendeu? Então fala com o teu irmão assim: se a promessa está se cumprindo, queira mais promessa sobre a sua vida. Fala para ele. Queira mais promessa. Não queira uma sentença. Percebe? Cafarnaum era o lugar da promessa. Meu Deus, era o lugar da promessa. Mas Cafarnaum se tornou um lugar da sentença. Me impactou muito, foi Cafarnaum e Tiberíades. Foram dois lugares que marcaram meu coração. Cafarnaum tem os restos de uma sinagoga quase do tamanho desse templo aqui.
era uma cidade tida como relevante. Porque uma grande sinagoga era uma forma de evitar que as pessoas tivessem que ir a Jerusalém para poder prestar culto. Então eles se reuniam lá, uma sinagoga quase do tamanho disso. Mas eles não reconheceram a oportunidade da promessa, receberam uma sentença. Eu fico desesperado quando eu vejo alguém que está debaixo de uma promessa, e Deus abre as portas, Deus faz, Deus realiza, e a pessoa não reconhece a promessa e opta pela sentença. Foi Billy Graham que falou que é impossível virar as costas para Jesus e continuar alegre. Falando do jovem rico. O jovem rico, Jesus deu a ele a oportunidade de mudar de vida. E o que a Bíblia diz a respeito do jovem rico? Ele deu as costas a Jesus e saiu triste. E quando há arrependimento, pode até haver aquela tristeza do arrependimento, o choro, que não é tristeza, o quebrantamento, mas você lava a sua alma e você se levanta. Mas quando você assume o ônus da desobediência, você vira as costas para Jesus e sai andando com o peso da sentença sobre os seus ombros. Por isso, querido, que é muito sério ouvir a palavra de Deus e virar as costas para Ele. É muito sério ouvir a palavra de Deus e ignorar o que Ele tem para a sua vida. Então diga com o teu irmão assim: as promessas de Deus sempre se realizam. Fala com ele. E a obediência no deserto, irmão, abre porta para a promessa. Amém? Interessante. Se você puder acompanhar comigo o versículo 18 até o 22. A gente vai fazer uma pausa no meio. Mas olha o que acontece. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Aqui tem uma outra coisa que a gente aprende com Jesus. A primeira coisa que a gente aprende com Jesus é que é preciso ser obediente no deserto. O deserto pode ser uma bênção na sua vida. Desde que você aprenda do deserto e faça do deserto uma oportunidade de descobrir quem você é. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Olha, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Já ouviu falar dessa frase? Você quer conhecer uma pessoa, deixa ela passar por uma luta. Deixa ela passar por uma tribulação. É por isso que a gente não pode poupar os nossos filhos da frustração. A gente vive uma geração, né? A turma da minha idade, assim, um pouco menos do que eu, de 30 a 40, a gente viveu uma criação onde a disciplina era muito... Quem é daquela época que o pai olhava assim e já... Não é? Hoje a gente diz assim, vou contar até 3, 15, 16... Né? Na nossa época, assim, pai olhava e já sabia qual era o caminho para tomar. Lembra disso? E porque a gente lidou, né? A coisa da... Tinha mãe, tinha pai que tinha uma vara pendurada aonde que era, Márcia? Em cima da porta tinha uma vara. Normalmente era uma vara de goiaba, né? De marmelo. É marmelo mesmo que fala? Uma vara flexível, não é? E a gente que lidou com a disciplina de maneira muito rígida, a nossa tendência é criar os filhos sem disciplina nenhuma, dizendo só sim para eles. Não pode, meu filho, vai, não vou magoar meu filho, né? Para com isso, né? Se o seu filho crescer, ele tem que lidar com perda, ele tem que lidar com dor, ele tem que lidar com angústia, ele tem que lidar com espera, ele tem que aprender a ter paciência. Né? Tem um pai perto de você, fala assim, seu filho aguenta, fala com ele. Seu filho aguenta. Ele aguenta, ele dá conta. Ninguém vai ser forjado se não aprender a lidar com o deserto. Entendeu? Então, às vezes, eu encontro uns crentes assim, pastor, quero que Jesus volte logo, porque eu não estou aguentando esse deserto, pastor. Está difícil demais, e não sei o quê, e por aí vai.
Mas Deus, na verdade, está preparando ele para viver um nível diferente de fé, de conquista, de realização. A segunda coisa que a gente viu hoje é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então fica firme. Depois do deserto, vem a realização das promessas de Deus. A terceira coisa é que Deus conta com pessoas. O reino de Deus é um reino de pessoas. Você pode falar comigo? O reino de Deus é um reino de pessoas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. O poder de Deus se manifesta nas pessoas. O reino de Deus não é um reino de realizações. Jesus fazia milagres e dizia assim, conta para ninguém não. Jesus foi nascer logo na casa de um carpinteiro. Jesus nunca quis que o poder dele se assemelhasse ao poder humano. E olha, queridos, eu estou careca de saber que todas as vezes que a igreja se aliou ao poder humano, ela perdeu a essência. Entendeu? Todas as vezes que a igreja abandonou o poder dos céus para assumir o poder humano, ela perdeu a linha. Sempre, 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 sempre. A Idade Média é um retrato, assim, explícito disso. Sabe? Então, está difícil, pergunta para o teu irmão, se está difícil. Está difícil. Vai caminhando, fala com o teu irmão, vai caminhando. Geme e chora, vai, geme e chora. Quer vitória? Vai caminhando, vai andando, vai testemunhando, porque Deus escolheu contar com você. A sua história é parte da história do reino de Deus. Quantos creem nisso aqui? A sua história é a história da parte do reino de Deus. Eu chamei a Sueli aqui para contar o testemunho dela, porque eu vi com a Sueli um pouco da luta dela. Um pouco da angústia, das dúvidas, não é, Sueli? Não é, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, tem um médico aqui, mas, sabe, eu não estou, pastor, sentindo paz no coração para poder fazer aqui. Como é que eu faço? E aquela coisa de decidir pela fé, de não fazer o óbvio, não seguir o caminho natural, mas esperar uma revelação que vem dos céus. E aí Deus levanta um médico lá em São Paulo para ir para lá e fazer lá e dá tudo certo, porque a mão de Deus estava na frente. E a gente olha para a Sueli e diz assim, que mulher poderosa, né? Mas ela sabe, né, Sueli? Das angústias, das aflições, das lutas. É na nossa fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoou. Então fica preocupado quando você estiver se achando muito. Tem alguém Cícia perto de você aí? Tem alguém Cícia? Tem Cissa. Não, Cissa não tem problema. Mas Cici, né? Alguém se achando que vai fazer, que realiza, que tem o poder. Tudo que eu ponho, aquela história de Midas lá, né? Eu ponho a mão, vira ouro. É porque eu não cheguei ainda. Não é porque a minha equipe não chegou ainda, é porque não é a minha célula, é porque... Não, para com isso. O reino de Deus é um reino de pessoas, vasos de barro, mas tesouros, vasos de barro que carregam uma revelação extraordinária. Os momentos mais poderosos da igreja foi quando a igreja era fraca. Quando a igreja se sentia frágil, ela dependeu de Deus e Deus fez coisas estrondosas. Tem uma igreja no Egito, pastor Samé, fantástico, eles reúnem mais de 3.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas dentro de uma caverna. Por causa da perseguição, os crentes começaram a se reunir numa caverna. O lugar era um lixão. Mas essa igreja hoje é um celeiro de missões para o mundo inteiro. Sabe? Você não pode ficar procurando na igreja de Jesus, no meio do povo de Deus, referências mundanas. A gente tem luz aqui porque a gente entende que precisa de um culto legal, de uma imagem legal. Os meninos vêm assim... como é que os meninos vêm? Arrumadinho, né? Todo mundo arrumadinho, né? Tal. O pastor também vem arrumadinho, né? Para ver se melhora um pouco né? A Ângela pintou um pedaço do cabelo. Acho que eu vou pintar também, vou colocar um azul. O que vocês acham? Não, é bom não, né? Melhor, né, Adriano? Manter o cabelo
careca mesmo, né? O Natan adotou meu corte também, né, Natan? Não é meu, não, né? Tal. A gente tem uma música legal, a gente tem uma igreja, uma estrutura legal, sabe? Mas sabe o que a gente acredita mesmo? A gente acredita no que Deus pode fazer através da sua vida. A gente acredita no que Deus realiza através da sua vida. Eu dizia para uma pessoa essa semana, Deus quer te usar. Eu fui fazer uma visita que eu falei, e eu disse para aquele irmão que estava indo comigo, olha, eu podia assumir o lugar aqui de cuidar dessa pessoa, mas é você que tem que assumir, é você que tem que cuidar, é você que tem que ser a testemunha, é você que tem que fazer diferença. Porque eu já tenho os discípulos que Deus me confiou. E Deus quer te levantar. Sabe, Deus quer usar a sua vida. Essa semana eu disse para uma outra pessoa, eu disse para essa pessoa assim, olha, eu vejo você como parte do que Deus está fazendo. Eu vejo na sua vida propósito de Deus. E é nisso que nós acreditamos, porque o reino de Deus é um reino de pessoas. Então fala com o teu irmão assim, Deus está esperando por você. Fala para ele, Deus está esperando por você, varão. Fala com ele aí, fala, me ajuda, me ajuda. Assim aí, como é que é? Vamos? Vamos em nome de Jesus? Amém? E aí a gente achava que agora vamos. Então o que tem para fazer na igreja, pastor? Não, irmão, não é isso não. O que tem para fazer lá onde você está plantado? Pergunta para o teu irmão assim, o que tem para fazer lá onde você está plantado? Pergunta para ele, o que tem para fazer? Hein? Tem alguém lá que você pode ser bênção na vida dele? Tem alguém ou não tem? Tem alguém que você pode ser bênção, que você pode cuidar? Tem vida para você cuidar? É isso, irmão, não tem nada mais precioso do que vida. Quem já ficou muito alegre porque você deu uma palavra de força para alguém e aquela pessoa pegou aquela tua palavra e levantou? Você já viveu essa experiência? Já? Não é maravilhoso, irmãos? Né? Sem arrogância, não é se sentir Deus, não, mas você sente que tem um poder fluindo através de você, que é maior do que você. Você diz assim, caramba, Deus me deu a palavra, eu falei, a pessoa se levantou. Sabe? Jesus entendeu isso muito claramente. Às vezes eu fico meio em crise com esse modelo de cristianismo que a gente vive, que se resume ao culto. O dia que o louvor foi legal, o dia que a igreja está cheia, está ótimo, maravilhoso. Mas o dia que uns crentes resolveram ser arrebatados, que eu não sei o que acontece, irmãos, tem dia que os crentes somem assim em bando. É verdade, tem um mistério, não é? Tem época que assim, tem dia que some os crentes em bando. Aí você diz, não, hoje a igreja não estava legal. Eu fico em crise com esse modelo de cristianismo. Porque na época de Jesus, o cristianismo era medido pela relevância da vida dos cristãos. Era medido pela relevância na vida de Pedro, que passava e a sombra dele curava. Sabe? Dos caras que foram fazer. A Alessandra me contou um testemunho hoje que eu fiquei feliz da vida. A gente tem um trabalho muito legal aqui com o Ministério de Ação Social. A gente atende hoje aqui quantas famílias, Alessandra? 40 famílias, mensalmente. E tem um processo, não é aquela coisa assim de assistencialismo, não. Tem um cadastro. Essa cesta aqui é para você trazer donativos, tem uma caixa lá embaixo se você quiser ajudar. A gente atende 40 famílias. E as famílias são assistidas por um período de tempo. Quanto tempo, Alessandro? 3 meses. Então, uma família recebe uma cesta básica por 3 meses. E aí, depois de 3 meses, ela vai para a fila de novo, porque a ideia é que ela seja encorajada a assumir responsabilidade. Não é? É legal, não é? É bênção demais, não é? Mas só que a Alessandra me contou que sexta-feira 9 pessoas se converteram aqui na hora de receber a cesta. Olha que bênção, irmãos. Não é extraordinário esse negócio? Não é? Eles recebem o pessoal aqui, acolhe, ama, abraça. Não é aquele negócio assim de toma a cesta que você está precisando. Não, o reino de Deus é de pessoas. E eu tenho certeza que no meio desses que hoje estão precisando de cesta, vão se levantar pastores, vão se levantar profetas, homens e mulheres de Deus que vão fazer muita diferença. Porque a gente não acredita nas coisas que a gente faz, a gente acredita naquilo que a gente é. Sabe, o que me levanta todo dia da cama, me dá coragem para trabalhar, é saber que Deus está fazendo uma obra na sua vida que ninguém pode segurar. Fala comigo assim, ninguém detém. É obra santa. Amém, irmãos? Amém? Amém, varão? Ninguém detém, é obra santa. Estou olhando o Gustavo ali, com aquele barbão de terno ali, olhando para mim. Ninguém detém. E aí eu quero caminhar para o final. Eu queria que você lesse onde eu parei lá, por favor, Cristiano. Não me lembro qual é o versículo.
Ah, está lá. Esse é o 21. E passando... Pode ir para o 22, Cristiano, por favor. 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a... Hein, irmãos? Trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. De sorte que os seguia grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O que acontece com Jesus, irmãos? Um milagre, um sobrenatural. Tudo que estava profetizado a respeito de Jesus se realizou. Percebe? Olha o que está dizendo. Em toda a Síria a fama de Jesus chegou. Decápolis era o nome que se dava a 10 cidades gregas no território de Jerusalém, que o Império Grego-Romano, eles estabeleciam cidades modelo para disseminar a cultura. Então ele ia lá e plantava cidades dentro do modelo grego. Então tinha essas Decápolis, que eram 10 cidades difusoras de cultura greco-romana, dentro do território de Jerusalém, dentro do território dominado. Então, na Samaria, na Judéia, em Decápolis, na Síria inteira, se manifestou o que Jesus estava fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus precisava de atalho? Hein, irmãos? Jesus precisava de atalho? Jesus precisava da ajuda do capeta? Claro que não, mas quando ele chegou dizendo que aquela era a única saída de Jesus, porque Jesus estava se sentindo fraco, Jesus estava se sentindo frágil, e até colocar em dúvida que Jesus era filho de Deus, ele tentou. Mas no final, o reino de Deus ia se manifestar, porque Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, e porque as promessas de Deus sempre se cumprem. Então fala com o teu irmão assim, ó, já estou vendo o final. Fala com ele assim, já estou vendo lá no final. E lá no final é só vitória. Fala com o teu irmão. Lá no final é muita glória, é muita graça, é muita bênção, é muita alegria. Lá no final todo mundo vai ver que Jesus fez uma obra na sua vida que não há dúvidas. Então aguenta o deserto, amém? Aguenta o deserto. Resiste o diabo no deserto. Fica firme na palavra, porque o que Deus prometeu, Ele vai fazer. Entende? Deus sabe o que Deus gerou no meu coração? O diabo já sabe o que eu vou fazer, mas você precisa saber mais do que o diabo. Entendeu? Eu disse há pouco que o diabo sabe mais do que a gente, não é isso? Só que a gente precisa virar esse jogo, porque o diabo não tem a intimidade que eu e você temos com o Pai. Então não tem essa história dele saber mais do que a gente. Eu é quem sei. Deus diz para Jeremias, eu é que sei, Jeremias, que pensamentos que eu tenho a respeito de você. Entendeu? Então o diabo não tem que saber mais do que você não. Quando ele vier jogando conversa fiada para você, você diz assim, Satanás, tu não sabe nada. Eu tenho promessa na minha vida. E eu estou no deserto mesmo, estou aqui quebradinho. Igual arroz de terceira, já conhece arroz de terceira não? Meu pai tinha um armazém que vendia arroz terceiro. Arroz terceira, feijão bandinha. Já comeu feijão bandinha? Hein? Quem conhece isso? Conhece? Conhece feijão bandinha? Conhece, Adriano, feijão bandinha? Conhece? Feijão, pega o feijão, passa ele na máquina e divide ele ao meio, em 2 bandas. E vende mais barato. Entendeu? Meu pai tinha um armazém e vendia feijão bandinha. Então, às vezes, você está... Lá tinha um macarrão inteiro e tinha um macarrão quebradinho também. Era. Às vezes o cidadão chegava e a única coisa que ele conseguia comprar era o arroz quebradinho, o feijão bandinha e o macarrão quebrado. Entendeu? E às vezes quando a gente está passando por uma situação dessa, o diabo quer afrontar a gente, dizer que a gente... Você serve o rei? Que história é essa? Eu sirvo o rei sim. Porque não é o meu momento presente que define o que eu sou na eternidade.
O que eu sou e o que tem reservado para mim foi gerado antes mesmo que eu nascesse. E já está escrito na eternidade. E o que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Amém, queridos? Então eu queria te convidar a ficar em pé, convidar o Michel Louvor para estar aqui comigo. Três coisas. Perseverar no deserto e guardar firme a sua identidade. Crer que as promessas de Deus se realizam apesar de nós. E esperar e se dispor para viver o sonho de Deus, porque o sonho de Deus sempre se realiza em pessoas comuns, como eu e você. O reino de Deus não é feito de pessoas especiais. O reino de Deus é feito de pessoas comuns, como eu e você. Porque se veem simples e naturais, Deus faz coisas sobrenaturais e extraordinárias. Então nós vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E o Senhor sabe exatamente quem o Senhor quer alcançar aqui hoje. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão sob forte ataque do inferno. Onde o diabo tem pego as nossas fragilidades. E às vezes até aquelas situações onde a gente vacilou, que não era o caso de Jesus. Aqueles tropeços, aquelas falhas. E tenta de todo jeito convencer que isso é o fim, que não tem mais jeito. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça um milagre em nós. Eu queria pedir, meu Deus, que os meus irmãos que entraram aqui, talvez cabisbaixo, prostrados, angustiados, sob ataque do inferno, possam ouvir a tua doce voz falando com eles. Dê a eles uma visão do que o Senhor quer fazer. Mostra para eles como o Senhor conta com eles. Meu Pai, como o Senhor falou comigo hoje, fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Querido, eu queria que você fosse muito sincero. Talvez o momento que você está passando é um momento que está forjando você para o futuro. E você quer antecipar as coisas, você quer pegar um atalho, mas o atalho não é de Deus. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar. E vem aqui à frente e diz assim: eu vou viver o caminho que Jesus propôs para mim. Sai do seu lugar. Vem aqui. Em nome de Jesus. Vem aqui dizer assim: Deus, eu quero correr a carreira que o Senhor propôs para mim. Venha, querido, vem aqui, venha dizer: Senhor, eu quero enfrentar esse deserto. Eu quero ter clareza da minha identidade em Jesus. Você que está na galeria também pode descer e vir aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Se tem alguém perto de você que você sabe quando você está vivendo aquele momento que você sente a sua fé balançando, que às vezes você não está animado o quanto você gostaria, você não está feliz o quanto você gostaria. Então vem aqui, vem ao altar, vem dizer: Deus, eu quero que o Senhor reavive em mim a minha verdadeira identidade. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Venha, meu irmão, em nome de Jesus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Gostaria de orar também, juntando as duas palavras, com você que está no meio do muro, que começou a obra, mas está no meio e está cansado. Queria orar por você também, por você que tem se sentido cansado, você que tem se sentido às vezes sem forças para dar continuidade ao projeto que Deus colocou nas suas mãos. Sai do seu lugar e vem até aqui que eu quero orar por você. Em nome de Jesus.
Vamos orar. A minha percepção espiritual é que hoje Deus está abraçando a sua igreja. Deus está abraçando o seu povo. Mesmo que você não tenha vindo aqui ao altar, o Senhor está te abraçando hoje. O Senhor está te abraçando hoje. Deus está abraçando a sua igreja com braços de amor. Deus está abraçando a sua igreja com graça, com favor. A minha percepção é que Deus está pegando a gente no colo hoje, dizendo assim: você é meu, você é meu, eu te gerei, você é meu. Ah, Senhor, tantas pessoas que estão aqui, que são tão preciosas para o Senhor, tão preciosas para o Senhor, tão preciosas, meu Pai. Mas o diabo tem as atacado com uma fúria tal, porque ele sabe o que o Senhor tem preparado para eles. Mas nessa noite eu quero pedir, Senhor, um nível de revelação, para que os seus filhos saibam mais, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos revele o que o diabo não sabe. Que o Senhor nos revele, Senhor, o teu sonho, o teu propósito. Que o Senhor nos revele, Senhor, os teus caminhos. Que o Senhor nos revele a tua companhia, mesmo no dia da cruz, mesmo no dia da angústia. Que o Senhor nos mostre que o Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos nos sentindo como Jesus, que estava lá 40 dias sem comer, com o coração mexido, com a emoção mexida, mas ainda sabia que ele era filho de Deus, e ele não precisava se render às mentiras de Satanás, ele não precisava se render às estratégias de Satanás, porque aquele que fez a promessa na nossa vida é fiel para cumpri-la. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu quero clamar aos céus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos de uma tal forma que não haja dúvida. Então, em nome de Jesus, hoje eu te peço, tira toda dúvida, transforma a dúvida em força, transforma a dúvida em certeza, em confiança, em esperança, transforma o medo em coragem, em nome de Jesus. Transforma a timidez em ousadia, em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores. Nós vamos saquear o inferno. Oh Deus, essa cidade será tomada para Jesus. Nós vamos prosperar. Quantos podem dizer comigo: eu vou prosperar em nome de Jesus? Eu vou prosperar em nome de Jesus. Eu vou ver sinais e maravilhas. Eu vou ver Deus fazendo coisas grandes. Ah, Senhor, aumenta a nossa expectativa, aumenta a nossa expectativa. Tira os nossos olhos do diabo, tira os nossos olhos dos problemas, tira os nossos olhos das lutas e aponta os nossos olhos para os céus. Que os meus irmãos hoje recebam unção de alegria. Quantos querem receber a alegria dos céus hoje? Então levanta as suas mãos. Uma unção de alegria sobre a tua vida em nome de Jesus. Unção de alegria sobre a tua vida. Que o Senhor transforme, tire as roupas de luto, tire as roupas de choro, as roupas de pranto, e te dê vestes de alegria em nome de Jesus.
Diga comigo, eu recebo em nome de Jesus. Agora eu quero ministrar sobre você a unção de esperança, de perseverança. Então estenda a sua mão. Eu ministro em nome de Jesus esperança dos céus, esperança profética, olhos para ver o que os olhos humanos não veem. Eu quero ministrar sobre a sua vida a capacidade de ver além. Recebe em nome de Jesus. Recebe olhos abertos. Recebe visão espiritual. Recebe em nome de Jesus. Quero ministrar sobre o seu coração coragem. Coragem, recebe coragem em nome de Jesus aí. Recebe coragem. Coragem para dizer não para o diabo e para as suas tentações. Coragem para dizer não para o pecado. Coragem para dizer não para a apatia. Coragem para dizer não. Vem cá, Cissa, me ajuda aqui. Recebe coragem em nome de Jesus. Recebe coragem. Coragem. Senhor. E a Cissa vai ministrar uma coisa poderosa sobre você agora. A Cissa vai ministrar sobre o nosso coração a certeza da nossa filiação. Você vai ouvir o Pai te chamando de filho agora. Essa semana eu tive uma experiência tremenda aqui. Pode abrir os seus olhos, porque eu quero que você receba o que aquele menino recebeu aqui. Eu estava aqui na quarta-feira. Alguém tinha feito um apelo. O Juan fez um apelo antes do culto começar. Tinha um garotinho aqui onde você está, assim, aqui em pé. E eu percebia que o culto estava acontecendo e ele não estava conseguindo receber nada. Você já esteve num culto assim? Que muita gente está recebendo e eu olhei para aquele garoto, chamei ele, estava sentado ali, e disse para ele assim: Você quer ter uma experiência com Deus? Eu perguntei para ele: Você já teve uma experiência com Deus? Ele disse: Não. Eu falei: Você quer ter uma experiência com Deus? Ele disse: Eu quero. É um menino de uns 10, 11 anos. E aí eu falei: Então ajoelha aí. E aí eu comecei a orar por ele. E Deus foi gerando no meu coração que era preciso quebrar o espírito de orfandade. E eu não conhecia a história daquele menino. E eu comecei a quebrar, ministrar paternidade espiritual sobre ele. Dizer para ele que ainda que ele se sentisse rejeitado pelo pai, e eu não conhecia a história dele, mas Deus estava acolhendo ele como pai, e pai amoroso. E aí eu comecei a ver o quebrantamento acontecer na vida dele. Comecei a ver Deus, e aí chamei o Josué, e disse assim: Josué, abraça ele como pai aqui agora. Acolhe ele como pai. E aquele menino recebeu de Deus aqui. E você vai viver isso agora. Assim você vai ministrar essa unção sobre nós. A unção de filhos, a unção de filho. Então eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Estendesse as suas mãos. E receba a unção de filho. Aquela unção que deu a Jesus condições de enfrentar o diabo, apesar de todos os seus ataques. Aleluia. Senhor, como é bom ter um pai. Como é bom ter um pai que se importa. Oh Deus, há pessoas aqui que talvez nunca tenha recebido um abraço de seus pais. Mas o teu abraço, ó Deus, o teu abraço nessa noite vai curar, vai sarar, vai tirar todas as feridas, todo o bolor, tudo aquilo, Senhor, que o passado, talvez uma vida, Senhor, de orfandade, tenha criado, Senhor, cascas, tenha criado máscaras. Mas hoje, nós entregamos no teu altar todas as nossas máscaras. Nós queremos viver uma vida de filhos, uma vida de filho amado. Senhor, nós reconhecemos muitas vezes na nossa mente que o Senhor entregou o seu próprio filho por nos amar. O Senhor fez sacrifícios tão grandes. O Senhor levou todos os nossos pecados e às vezes voltamos para os nossos lares carregando os mesmos pecados, mas nessa noite não. Nessa noite nós vamos deixar aqui, nós vamos deixar no teu altar, porque nós cremos que nesse altar há uma unção que cura, há uma unção que nos liberta. Oh Deus, muitos vão sair daqui
quebrantados, se sentindo amados, receba o abraço do Pai. Receba o amor, o afago do Senhor. Nós repreendemos toda mentira que foi falada aos nossos ouvidos. Eu repreendo agora em nome de Jesus todas as vezes que o diabo te acusou, que Satanás se levantou para mentir, para colocar na sua mente que você não merece, que você é um pecador. Mas todas as vezes que o diabo estendeu o dedo para você, o Senhor estendeu a sua mão. E o Senhor nos diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E essa palavra é uma palavra verdadeira. Essa palavra é para você hoje. Então comece agora a entregar ao Senhor. Fale com o Senhor. Comece a entregar o seu coração. Nós repreendemos em nome de Jesus da mente agora toda mentira. Seja livre, que a palavra do Senhor te liberte nessa noite. Esse lugar aqui é um lugar de cura. Então receba a cura, receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo de Deus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que você é filho, você é filha amada, você é um filho amado. Ainda que você, talvez o seu pai, a sua mãe, não quisesse que você nascesse, mas o Senhor te diz que você não foi gerado ali no ventre da sua mãe, você foi gerado lá no altar, lá diante do trono de Deus. O Senhor tem um plano para você desde aquele dia. Então não aceite menos. Não aceite menos do que viver os planos de Deus. Então nós tomamos posse, Senhor. Nós cremos, ó Deus. Cremos que há uma unção nesse lugar, nessa noite, para nos libertar e sairmos daqui como os filhos, filhas. Nós recebemos o seu amor, Senhor. Você pode declarar para o Senhor que você o ama? Você tem coragem de olhar para o Senhor agora e falar: Papai, eu te amo. Diga para o Senhor com seus lábios: eu recebo esse amor, Senhor, eu quero viver como filho. Receba esse amor do Senhor. Hoje sou filho. Eu quero te dar a oportunidade hoje. Se você até aqui não se sentia filho, se te falta essa referência de autoridade do Pai. Essa semana, ontem, eu passei o dia inteiro fora numa reunião. Quando eu cheguei em casa, minha filha estava entre a minha esposa e a minha sogra. O sofá é pequenininho, ela estava encolhidinha no meio deles. E eu falei com todo mundo e não falei com ela. E a Ieda, que estava lá em casa, falou assim: Pastor, Isabela estava esperando que o senhor fale com ela. E ela estava lá, abaixada, encolhida. Eu falei com todo mundo e não falei com ela. Foi todo mundo para a mesa e eu não falei com minha filha. Aí eu fui lá, dei um beijo nela, falei: desculpa, filha, vamos lá para a mesa com o pai? E aí ela resistiu um pouquinho, fez um charme, mas depois ela foi para a mesa e contou história, brincou. Talvez você venha se sentindo como se Deus não estivesse vendo você. É como se Deus olha para todo mundo, mas não olha para você. Pois nessa noite Deus está olhando para você e te convidando para a mesa. Deus está olhando para você e te convidando para a mesa. E eu queria perguntar se há alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus, que precisa receber Jesus como Senhor e Salvador e chamar o Pai de Pai, que precisa tomar essa decisão e sentar à mesa. Você não quer se sentar na segunda fileira. Você não quer ficar como quem olha de fora. Você quer sentar na mesa com o Pai. Então, e para isso a gente já sabe, precisa entregar a vida para Jesus, precisa se submeter ao senhorio de Jesus. Então, se tem alguém aqui hoje que precisa receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador e quer viver uma vida de filho de Deus, eu queria que você levantasse a sua mão, por favor. Levanta bem alto a sua mão para que eu possa ver e diga assim: eu quero receber Jesus como meu Senhor, eu quero viver uma vida de filho. Talvez você já viveu isso no passado, mas você se afastou e você quer se reconciliar com Deus.
Então levanta a sua mão, por favor. Eu quero orar por você. Tem alguém que